esse aí Deus não atribui pecado porque Deus não tem nem contato com essas pessoas. Por isso que ele nem atribui pecado. Ele vai falar, nem te conheço, por isso que eu não te atribuí nada. Agora, aquela pessoa que é quebrantada, mas o que é o quebrantado? É aquela pessoa que sabe que mesmo que ela não pratique determinadas coisas, essas coisas estão nelas em potencial. Todos nós, né, somos pecadores em potencial. Aliás, vamos começar por aí, né? O que é pecado? Pecado é uma palavra que vem da palavra grega amartia, que significa errar o alvo, vai dizer o pessoal mais clássico. Pecado, você olha ali e aí o negócio vai para lá. Então, na verdade, o pecado é uma seta torta. A gente começa a fazer os nossos projetos, a gente começa a andar, mas a nossa seta é torta. O que você faz com uma seta torta? Você nunca vai acertar o alvo. Atirou e ela vai para outro lugar. Daí a palavra pecado. E com isso também ele está dizendo que pecado é a própria constituição humana. Isso é legal quando você vai estudar ciências humanas, que como a gente faz coisas com a melhor das intenções, elas saem todas erradas. Por exemplo, quando você vai estudar psicanálise, é muito interessante porque naquela amamentação, naquela relação da criança com a mãe, está acontecendo uma relação afetuosa. Mas ali nessa relação que começa com a sustentação da criança e com a afeto da criança e a mãe, vai se constituindo, por exemplo, a criança elege um peito bom e o peito mau, né? A maneira como a criança vai sofrer o desmame vai interferir na personalidade dela. O que é isso? É uma mãe sendo mãe, ela não está com nenhum dolo, ela não está com nenhuma má intenção, mas a mãe sendo mãe e a criança fazendo a leitura dela. Né? Por causa dessa questão da amamentação, isso só acontece com os filhotes humanos, né? Por causa dessa questão da amamentação, a pessoa pode se tornar uma baita de uma carente, porque a gente vai continuar desenvolvendo. Ninguém aqui sabe, mas nós desenvolvemos um momento que a gente nem lembra da nossa vida, profundas relações com os nossos bolos fecais, porque a gente esquece que nós tivemos que aprender a segurar os esfínteres. Né? Nenhum outro mamífero tem que aprender a segurar os esfínteres. O ser humano tem que aprender. E esse controle para o bebê, ele é muito penoso, falando de coisas físicas, né? Os psicanalistas adoram ir para o simbólico. Eu, como tenho uma tendência meio autista, vou ficando no concreto. Porque é no concreto, na corporeidade também, que está a constituição da nossa personalidade. Né? E aí a nossa relação, por exemplo, com o dinheiro tem tudo a ver com essa nossa fase, que a gente tinha que aprender a segurar as fezes, no sentido assim, por que essas pessoas querem jogar fora uma coisa que eu fiz, pensa o bebê? Eu que fiz e minha mãe quer jogar isso fora? Aí é aquela briga do bebê com a mãe. Mesmo que às vezes ele externalize outra coisa. Mamãe, mas ele está jogando isso. Engraçado, minha mãe acha isso fedorento. Mas eu não acho. Eu aprendi assim que está falando que é. Né? E aí se você for procurar a história de criança, você vai vendo que... Por que eu estou falando isso? Porque é a seta torta. Você está educando a criança, mas a seta é torta. Ela está aprendendo uma outra coisa. Até que um dia, isso é uma coisa assim cultural. Algumas pessoas percebem isso, aí vem os cientistas mais da natureza, vamos comprovar, aí tem estudos antropológicos, você não consegue comprovar isso na tribo indígena. Isso tudo é bobeira, porque as pessoas elas vão ter um dia o contato com a diferença. Ser esse contato assim, engraçado, os meninos têm uns negócios pendurados no meio da perna, as meninas não têm. Ser esse contato assim, bem concreto de uma cultura judaico-cristã, esse tipo de constatação você vê muito numa cultura judaico-cristã, porque a gente nasce escondendo as partes, né? Ou numa cultura mais desnuda, como os povos indígenas, os povos africanos, os povos aborígenes. É aborígene ou aborígene? É aborígenes. Não é? Aborígenes, isso. Que não tiveram que esconder nada, mas eles percebem a diferença de maneira mais simbólica. Por exemplo, uma menina que não precisou esconder nada numa tribo nativa do Brasil, ela também não consegue entender por que um dia que ela menstruou, ela teve que ficar 7 a 9 meses trancada sem contato com ninguém e já sair de lá casando. Ó, o contato dela com a diferença veio tardio, mas houve esse contato com a diferença. E o que acontece nesse contato com a diferença? Os meninos se preparam para desprezar mulheres e mulheres se preparam para serem desprezadas. E aí você tem aí a grande estrutura social por excelência. Né? O que é isso? É a seta torta. Você está vivendo, você está gerando cultura, você está se relacionando socialmente, mas a seta é torta.
Eu estou falando isso aqui porque o que o cristão faz? Ele pega a teoria do pecado e aí vai dizer o quê? O Freud quis justificar pecado. Esses psicólogos quis justificar. Não, a gente só está estudando aquilo que a gente é. E aí a Bíblia traz a fonte espiritual disso. A nossa seta é torta. Você pode fazer a coisa mais perfeita do mundo. A sua perfeição se volta contra você. Você tem exemplos bíblicos. Você pega um Salomão, um sábio. Olha como é que a seta de Salomão foi torta. Ele foi tão sábio que não soube amar nenhuma mulher. Até o cântico dos cânticos dele tem na Bíblia para uma mulher que ele nunca teria. A Sunamita. Seta torta. A poesia em si é maravilhosa? É. Mas o homem que fez aquela poesia é seta torta. Eu estou aqui falando, eu posso estar gerando coisa ruim em alguém. E eu não estou com dolo. Não estou falando aqui de maneira dolosa, mas alguém pode estar fazendo um processamento estranho disso. Mas é até engraçado que os moralistas pegam isso, né? Por exemplo, o Raul Seixas, ele falava isso, né? E ele não entendia nada de música nem de nada, porque ele era da elite baiana. E aí, como ele tinha dito, compra esse negócio de guitarra, baixo, bateria, compra isso aí, nós vamos formar uma banda. Aí ele ia para aquelas farras americanas que ele via fazendo ponte Bahia, Estados Unidos, que tinha dinheiro para fazer isso. Aí ele chegava lá e a rebelião dele era andar com a gola assim, que isso era um absurdo, era quase a tatuagem hoje nas pessoas, era uma gola assim, né? Mas ele fala que como ele não entendia nada de baixo, um dia ele entrou num culto, ele estava meio grogue, entrou num culto, e aí ele ouviu lá um baixo meio blues, aí nossa, ele falou que ele foi entrando dentro dele e tal, e ele falou, isso é que é contra baixo? Mas ele ficou tão doidão com o baixo, estava sendo tão bem tocado na igreja, que aí ele falou, o rock é do diabo mesmo, o diabo é o pai do rock. E ele mesmo conta nas entrevistas dele, que ele sempre falava isso como uma zoação, ele não acha que o diabo é o pai do rock. Mas como isso chocava as pessoas, eu vou cantar que o diabo é o pai do rock. Aí alguém pega isso, o Seixas fala que o diabo é o pai do rock. O que é isso? É a seta torta. Ele só estava sendo doidão que ele era, aí o doidão mexeu com teólogos moralistas para dizer, a prova que nós temos que o diabo é o pai do rock é o Raul Seixas. E o diabo não é pai de nada, o diabo é só ladrão de tudo, né? Então a nossa seta é torta. As melhores coisas que a gente faz está gerando uma coisa ruim. Por isso que a nossa saída é Deus. E Davi entendeu isso? Fala, não tem jeito pra gente. Olha o Davi, tadinho. Um homem segundo o coração de Deus, um homem temente a Deus. Mas ele teve uma filha que foi estuprada. Ele não soube resolver aquilo. Aí o irmãozinho dessa irmã, que foi estuprado, falou assim, meu pai é um bosta. O rei do universo, né? Porque Israel nos dias de Davi já estava ultrapassando o Egito. Em Salomão foi o ápice. O meu pai é o rei do universo, mas não resolveu o problema da casa dele. Eu vou tomar esse reino dele. E Deus olha para o Absalão, Deus olha para o Davi e justifica os dois, porque a seta é torta. Você está orando ao Senhor com toda a sua devoção, está pedindo uma porcaria, porque a seta é torta. O que é isso? É o pecado. É a nossa natureza, porque nós somos criados para a gente se constituir em comunhão com Deus. Fora da nossa comunhão com Deus, só dá seta torta. Aliás, até na nossa comunhão com Deus, a seta é torta, porque você está ali devoto e você nem imagina que os meninos que estão crescendo com você têm ódio daquilo. Né? A gente vê isso nas melhores famílias. Eu atendo filhos de pastores, eu odeio. Não, o que meu pai e minha mãe têm é de Deus, mas é tudo hipócrita, porque o menino não conhece o pai que está bravo, que é incompetente, que não arruma a casa todo dia, então ele não consegue ouvir nada que vem de Deus daquele pai, porque a seta é torta. O cara nem é um mau caráter, mas porque o filho odeia Deus, ele não pode enfrentar Deus, ele vai odiar o pai. Né? Aí eu estou aqui falando de Davi, estou falando do pai. Você pega, por exemplo, tem coisas que estão na Bíblia e a gente não consegue entender, né? Deus, quando se fez homem, ele fazia coisas boas e gerava resultados péssimos. Porque ser humano é ter a seta torta. Jesus tinha pecado? Jesus não tinha pecado no sentido que ele cometesse, mas olha só, as melhores ações de Jesus geraram cada coisa ruim. Jesus um dia ficou indignado com o comércio no templo. E aí ele construiu, né? Ele fabricou uma azorrague. Ele não queria bater em ninguém, não xingou um palavrão sequer. Mas ele
derrubou mesa, soltou os bichos, fez um monte de coisa, e o pessoal disse assim, o santinho se ira. E irar não é pecar? Porque quem tem indignação fica irado. E qual que é a diferença entre a ira e o crime de ódio? É que Jesus ficou irado, mas ele não mandou ninguém para PQP. Então, ó, ele não fez nada de errado. Quem estava errado é porque as pessoas são assim, ó, a gente está vendendo aqui no templo. Mas se falarem contra isso, a pessoa é que vai ser a errada. E a gente vive isso muito no dia a dia, né? Todo mundo é muito conveniente. Não, deixa que está sofrendo, não vou mexer com isso não. Você vê isso na escola, na justiça, no projeto social, não mexam. Aí quando alguém ousa apontar, isso aqui está errado, esse cara é doido, esse cara está achando que ele é mais gostoso que todo mundo? Agora pronto, vai aparecer agora. E os professores falando essas coisas, é doido. Porque falaram com Jesus quando ele botou todo mundo para correr no tempo. Porque quem tem amor se indigna. Porque o amor não se alegra com a injustiça. Né? Ele não apenas não se alegra com a injustiça, ele se revolta contra a injustiça. E nós somos assim. A gente é muito conveniente com a injustiça e a gente é todo deslocado pelos nossos próprios motivos. Toda semana eu escuto história de filhos e filhas que são espancadas pela mãe. E qual é a justificativa? Ah, não é que eu perco a cabeça mesmo, eu bato mesmo. Tipo assim, a pessoa se sente na licença de espancar a criança porque ela está irritada. A seta torta. É mãe, mas a seta é torta. Mas, quando você fala assim, beleza, mas você é muito justa com a sua criança, você espanca ela porque você está nervosa. Olha, está acontecendo uma coisa errada aí do governo com as crianças na escola. Ih, lá vem esse povo de greve, esse povo baderneiro. Sou conservadora, mexe com isso não. É a mesma conservadora que espanca os filhos. Porque a seta é torta. Então Jesus fez muitas coisas corretas e os irmãos dele achando que ele estava doido. Você imagina, Jesus curando de noite. Aí vai Maria, a Maria, Virgem Maria, Santa Maria, e fala assim, viemos te buscar porque você está doido, meu filho. Você não vai para casa nem almoçar, você é doido. A mulher que conversou com o anjo sobre o filho dela, achou que o filho dela tinha pirado. Porque não tinha tempo nem para ir em casa. Porque estava trabalhando muito. Porque a nossa seta é torta. Então é isso. Por que a nossa seta é torta? Porque o ser humano, ele só vai desentortar a seta, e esse desentortar da seta se chama arrependimento, né? Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Se você quiser acrescentar algo, falar comigo, vai às minhas redes privadas, eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter, a gente pode conversar por lá. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado!